Meu novo fone favorito do momento tem nome, e nesse caso aqui é a marca Keyfine e o modelo é o Planar, porque é uma mistura ali de Keyfine com Planar, um fone de planar magnético que é de uma marca que é subsidiária da Sigva. Então vamos falar aqui desse fone aqui, sensacional. E eu creio que muita gente vai gostar dessa assinatura de som. Já de antemão, né, agradecer a Keyfine por me mandar, né, o pessoal da Keyfine, da Silva, por ter me mandado esse fone aqui para poder fazer esse review. E fiquei surpreso, né, algo que é o primeiro modelo deles, vamos ver como é. E realmente tive uma surpresa muito grande. Já falando da apresentação, ele vem ali numa caixa onde temos o fone, o cabo, várias paradas de pontas e também uma case. Uma case normal, né? Ou seja, claro, muito bem feita, de tecido, mas muito bem, consegue entrar o fone aqui muito bem, com as ponteiras aqui também. O cabo, um cabo de muita qualidade, um cabo trançado. Teve um outro modelo aí que era muito parecido com esse estilo de cabo, né? Um cabo trançado de 4 vias. Nesse caso aqui eu peguei o 3.5. Ele tem um encaixe aqui de 2 pinos de 0.78, entra muito bem, né? E o fone ele é inteiramente de metal, vou mostrar para vocês aí no detalhe. É um fone de metal, tá? Vamos ver se realmente é de metal. Só para tirar a dúvida pra galera que por aí fala, como que tá falando que é de metal? Esse aqui é um plástico, ó. Plástico, metal. Ele é de metal inteiramente preto, tá? Ele tem um desenho super limpo, né? Super refinado. Não tem muitos frufru, né? Então ele é um pouco mais fino ali. Tem esse detalhe no meio aqui com o nome, nada mais. O encaixe absurdamente bom, tá? Um encaixe sensacional, entra muito bem no ouvido. Ele é pequeno e cabe aqui perfeitamente. O preço dele é um preço que tá ali próximo a 115 dólares, tá? Entre 115 e 120 dólares. Vou deixar o link aqui na descrição, que é o link diretamente da própria loja da Keyfine lá no AliExpress. Você vai ter acesso a ele. Ele é composto por um planar magnético de 14.5 milímetros, né? Sendo que a maioria dos planares magnéticos também usa esse tipo de planar. E ele não é tão pesado, tá? Por mais que sempre os planares magnéticos você precisa ter um pouco mais de força para poder empurrar, ele funciona bastante bem. Até eu liguei algumas vezes, não, onde tá? Tive que fazer umas mudanças. Acho que tá no outro lado aqui, que é o Music Hi-Fi, que é um dongle bem pequenininho aqui que eu conecto no celular para mim poder ouvir alguns fones quando eu saio na rua. E cara, eu coloquei nele, funcionou perfeitamente, mas desde uma potência, né? Ou seja, de um DAP ou de uma placa, ela vai funcionar um pouco, vai te entregar um pouco mais de punch, porque ele gosta, né, de que tenha um pouco mais de energia, sempre a maioria desses fones. Falando sobre a sonoridade dele, é um fone que me remeteu muito ao 7 Hz Timeless. Quando eu coloquei no ouvido, eu falei, poxa, pode ser que ele tenha uma frequência, um estilo de som muito parecido a isso, também muito parecido ao S12, né, que são fones que vão muito parecido naquela onda. E nessa mesma semana, né, que isso foi a semana passada, tem uma amiga minha, até assim, eu creio que foi o fone que eu fiz review, ou foi um outro que eu trouxe depois, que eu acabei vendendo para ela, para uma amiga minha que ela canta. E aí teve um problema no fone, na verdade foi um problema no próprio drive, ele tá com um probleminha, esse Timeless, que quando você coloca ele no ouvido, se você coloca o dedo aqui, meio que dá um pequeno apertadinho, ele funciona, você solta, ele fica meio que cortando. Então não é um problema aqui na conexão do fone, mas assim no próprio fone. Então ela me mostrou pra mim, eu falei, me traz aqui, peguei o fone com ela só pra mim ver se eu conseguia arrumar, mas na verdade precisa abrir o fone, eu falei, não, eu nem vou abrir. E aí eu coloquei e falei, cara, realmente ele não é parecido, tá? Mas ele tem essa mesma... vai por esse mesmo caminho, tá? Um fone com a estrutura de um subgrave, né, que aparece muito bem, com excelente extensão, você já consegue ouvir desde lá da parte mais de baixa. E à medida que ele vai subindo na frequência, ele vai diminuindo um pouco o volume, né? Tem os médios ali um pouco mais recuado e volta a subir até ali na parte mais aguda para você ter um pouco mais de detalhamento e claridade. Então ele vai talvez até mais próximo do S12 do que o próprio Timeless, mas como eu tinha o Timeless aqui no momento, eu acabei testando junto com ele. Falando nisso, eu também até o desenho, agora lembrando que o desenho é muito parecido ao S12. Mas no geral, é um fone que eu curti, assim, porque o estilo de sonoridade, se eu fosse fazer um fone, tá? Se eu fosse fazer, não sei se eu, talvez em algum momento eu crie um modelo para mim, mas assim, se fosse ser um fone que seria o estilo que eu realmente gosto, porque
Vamos falar a verdade, a galera no geral se fala, não, porque tem que ser fone plano, blá blá blá. No mundo real não é assim, tá? Até a semana passada eu tava tocando teve um evento aqui, né, no estádio, onde que eu tive que tocar aqui em Buenos Aires, na Argentina, e realmente o equipamento para baixo, né, que eu acabei levando, e a gente levou o equipamento o amplificador de baixo, né, que é aquele que é um dos mais famosos, que é o Ampeg, né, que é o SVT Classic, juntamente com a pequena geladeira, né, que são pra galera que não entende, são 8 alto-falantes, né, de 10, né, chamado 810, né, que são 8 de 10, e que ele tem uma sonoridade que é absurda, ele já diretamente ligado, sem nenhum pedal, sem nada, ele já sai com o som pronto, e cara, é um grave que não dá, nenhum fone de ouvido consegue mostrar. E quando você tem uma bateria também que tem aquele bumbão, você fala, não. Quando você ouve um fone que ele é um pouco mais plano, você fala, tá cortando. Eu sei que tá cortando, porque um som de maneira natural ela não é assim. Ou o próprio violão mesmo, a própria guitarra, ou violão, né, de maneira acústica, um bom violão, quando ressoa aquelas frequências graves, ele não é daquele jeito. Tá? Quando você ouve através de um fone. Então, realmente, eu às vezes também não entendo muito essa galera que fala, não, porque o som tem que ser aquilo. Não. Pra gravar, sim, pra você não ultrapassar outras coisas, mas pra você ouvir, tá? Eu tenho as minhas ressalvas com isso. Também não vai ser aquele fone que tem aquela bola de grave. Também não, tá? Tudo na sua medida certa. Eu gosto que tenha um pouquinho a mais. Essa sonoridade de um pequeno V é a minha sonoridade pessoal, tá? Pessoal favorita, e é o que esse fone aqui traz. O próprio Timeless trouxe, o próprio o Hook X, né, que é o fone dos panelas magnéticos que eu mais gostei, mas eu também o S12. Então ele vai muito para aquela pegada onde ele tem um destaque no subgrave para te dar um pouco mais de autoridade, entrega graves rápidos, né, porque os planar magnéticos têm essa facilidade, né, e tem esse cacifo para poder entregar. Os médios um pouco mais recuados, e os agudos com uma extensão gigantesca, sem ser sibilante. Ele consegue entregar claridade, mas ele consegue também não ser exagerado. Então ele consegue te entregar de uma maneira bem legal, um pouquinho menos que o S12, né? Comparando aqui com o S12. Então, porque o S12 ele gosta de viver perigosamente, ele vai já na borda da sibilância, né? Ele fica ali meio que na ponta. Esse aqui não, ele é um pouco mais tranquilo, mas ele consegue entregar com uma boa extensão. Um soundstage, que é um soundstage grande, não é gigante, tá? Mas um bom tamanho, porque vamos lá também, outra coisa. Soundstage pequeno e soundstage gigante são coisas que não é porque é pequeno é ruim, porque é grande é bom, tá? Tem que entender um pouco essa questão, porque vai muito pela questão da sonoridade que é o fone. Um fone stage com um soundstage muito grande também dá aquela sensação de tudo um pouco mais longe. E se você tem algo fisicamente vendo, né? Se você tem uma letra, falando de parte visual, né? Não falando de som. Se você tem uma letra um pouco mais longe, você tem uma dificuldade um pouco maior de ver. Mais próximo você consegue ouvir, consegue ver melhor, né? Então também tem essa questão sempre do soundstage. A imagem muito bem repartida, um detalhamento absurdo, e é o fone que eu curti demais, assim, desses fones que talvez eu vou ficar pra mim aqui, porque eu não gosto de ficar pegando os fones que eu trago pra review, ficar usando, porque depois se eu acabo passando isso pra frente, pegar um fone super usado pra outra pessoa, não acho legal. Mas esse fone aqui eu vou ficar pra mim, porque realmente eu gostei. Usei ele no ensaio de ontem, de uma peça de Natal que eu vou estar tocando, e curti demais. Não tava com o meu baixo, tava com o baixo lá do lugar, mas também um Fender, um Deluxe, que é sensacional, e curti demais, porque ele entregou muito bem todas as frequências. E talvez eu utilize o momento para poder monitorar, mas para me ouvir no dia a dia aí, é o fone sensacional. Aproveitando até esses dias aí que minha esposa viajou, né, com meu filho, foram lá pro Brasil, pra Bahia. Então é o fone que eu deixo ali na cabeceira da cama, vou dormir, fico ouvindo uma musiquinha com ele, porque eu realmente curti demais. Dando uma conclusão aqui, um fone, pela maneira que eu falei aqui, eu não sou de ficar empolgado para poder falar, né, mas para não passar uma má impressão, né, de muita coisa assim, de estilo clickbait. Então eu sempre sou um pouco mais moderado, mas cara, é um fone sensacional
que eu curti demais, um fone que vale a pena pelo seu preço, briga ali com os fones de planar magnético, né? De uma qualidade com um S12, com o Timeless, que eu falei, é de par a par. Realmente vai ser uma questão de gosto, mas assim, um fone que ele vai atrair uma maior quantidade de pessoas, porque ele tem ali um estilo de frequência onde ele não exagera nos graves, mas ele também não recorta muito. Ele consegue entregar ali com uma boa apresentação e que acaba deixando a maioria de todas as músicas de uma sonoridade um pouco mais agradável, sem deixar perder toda essa questão de detalhamento que às vezes um fone que tenha super grave acaba matando as outras frequências. Nesse caso não. Então, fone super recomendado e hoje, né? No caso aqui, dezembro de 2023, é o meu fone favorito. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau!